Seja bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks. Nós temos aqui um compromisso com você, audiência, de entregar conteúdo relevante sobre empreendedorismo, educação, negócios, gestão, governança, comportamento e pessoas. E hoje não é diferente. Você, correspondente bancário, empresário, que está pensando em criar o seu negócio, vai encontrar nos conteúdos do J17 Talks muitas referências e muitas inspirações. E hoje nós temos uma convidada especial, não é, José Nascimento? Exatamente, nós estamos aqui com a professora Adriane Marques, que é consultora, que cuida da imagem, das orientações para as pessoas, para que elas se apresentem bem e, mostrando aí sua reputação, sua presença, façam grandes negócios. Professora, seja muito bem-vinda. Muito prazer estar aqui novamente com vocês e com certeza é um assunto muito relevante e certamente de muita valia para todos os empresários, para todos os profissionais que desejam exercer uma liderança de impacto aí nos ambientes de trabalho. Nosso foco hoje é vestimenta profissional e Isso você mesmo. falou liderança de impacto. A vestimenta impacta mesmo? Quais são as suas dicas? Quais são as suas orientações? Até porque daqui a pouco a gente vai entrar inclusive em algumas saias justas, tá? Saia justa é roupa. Mas não pode ser justa, mas não pode ser muito curta. Correto. Tá, vamos voltar aqui, professora, a questão da imagem profissional e da vestimenta lá no mundo do trabalho. Certamente a vestimenta, né? Estamos falando apenas de um ponto da imagem profissional, que é a vestimenta, ela impacta sim no exercício da liderança. E quando a gente fala de líderes, não estamos falando apenas dos cargos formais, né? Mas de todos os profissionais que de alguma maneira querem exercer ou precisam exercer a liderança. A gente que é autônomo, né? Nós somos líderes das nossas carreiras, então é necessário que a gente se perceba. E se perceba de tal forma a ponto de se vestir adequadamente. Quando eu falo de adequação, eu estou falando de ler o ambiente, o que esse ambiente requer de mim. E quando eu estou falando desse impacto que a gente gera na vida do outro e na nossa vida, porque por consequência eu passo a ser uma pessoa mais interessante, eu passo a ser uma pessoa mais notada, né? Eu também tenho resultado. Então eu gero resultado na vida do outro e na minha também. Você falou de 3 pontos, né, na nossa última conversa, que foram vestimenta, estilo e cuidado. Isso. Já aprendemos essa lição. Você que não viu o episódio anterior, volta lá porque a gente fala sobre isso. E aí você colocou luz sobre 4 situações e eu anotei aqui, Zé. Aparência, comportamento e atitude, competência técnica e reputação. Vamos passar por todas elas. A primeira delas, aparência. A aparência, ela envolve 3 pontos-chave, né? Que é a vestimenta, inevitavelmente. Então, como que essa vestimenta está comunicando quem eu sou? Então, ela está bem asseada, ela está limpa, ela está passada, ela está adequada ao ambiente que eu vou frequentar, ao Precisa ser valor. última moda? Não precisa. Não estamos falando de moda, né? Nós estamos falando de um estilo profissional, que é o segundo ponto. E esse estilo profissional, ele tem a ver diretamente com a área de atuação, com o cargo que eu ocupo, com aquilo que eu quero impactar nas pessoas. Então, como que eu quero ser percebido? A escolha da minha vestimenta, ela tem a ver com isso e, por consequência, o meu estilo, que é o segundo ponto, né, desse pilar. E, por fim, nós temos higiene pessoal, que eu trato isso de cuidado pessoal, né? O cuidado pessoal, ele envolve coisas simples, que muitas vezes a gente negligencia. Por exemplo, desde da limpeza dos óculos, a gente que usa óculos, né? E nesse calor, nesse frio, não importa, a gente mexe muito nos óculos, né? Então, eles vão ficando sujos. Então, desde esse cuidado básico, mas para os homens, né? Corte de cabelo, a barba bem aparada, bem asseada. E barba é um item de estilo pessoal, né? Então, é muito cuidado para essa aparência da barba. As mulheres, a questão do cabelo, né? Então, esse cabelo bem lavado, as unhas bem aparadas. Se for usar um esmalte, se é que essa cor do esmalte tem a ver com o ambiente, que tem tudo isso também, né? Será que eu posso usar um esmalte colorido? Se a gente pegar a área da saúde, já não é recomendado. Então, cada área de atuação a gente precisa... Alimentação, né? Alimentação, também. Exatamente. Então, cada área de atuação precisa entender esse ambiente para poder ter uma aparência pessoal adequada. Bem. Antes de entrar no próximo ponto, eu gostaria de fazer um paralelo aqui para que as pessoas possam compreender e perceber que isso não é um exagero ou uma sofisticação desnecessária. Imagina você viajando por uma companhia aérea e cada comissário de bordo está usando uma roupa diferente, um com uma camiseta de time de futebol, outro de camisa, o outro de paletó.
e apenas partes da roupa podem identificar que ele trabalha na companhia aérea. Um bem vestido, outro mal vestido. Já quebrou aquela tradição de beleza. As companhias aéreas prezam pela imagem, pela identidade, o comissário, a tripulação, maquiagem, corte de roupa, não é um uniforme padronizado, ele é preparado para cada uma das pessoas. As comissárias, os membros femininos da tripulação fazem cursos de maquiagem e automaquiagem. Existem várias coisas. Agora, falando de maquiagem, você já visitou uma loja do Boticário? Então, a aparência, isso é muito importante, denota o complemento da empresa. E aí a gente entra no outro ponto, que é comportamento e atitude. Veja, comportamento e atitude, as pessoas acreditam que já nascem com elas. Só que eu acredito que podemos todos nos desenvolver, né? Mas a gente pode pegar algo simples, como pontualidade, a empatia, o respeito, a cordialidade, a maneira que eu demonstro preparo no ambiente de trabalho. Isso é um comportamento, é uma atitude. E tem muitas empresas que dizem, Adri, competência técnica eu ensino, atitude já vem da pessoa, né? E em partes eles estão certos. Eu aprendi desde cedo em casa, né, com os meus pais, que a gente arruma a casa para receber uma visita, que a gente dá o melhor para aquela visita, que a gente faz com que aquele ambiente seja um ambiente bacana, que as pessoas gostem de nos visitar. A empresa é a mesma coisa. Se eu visito a sua empresa e não sou bem recebido, eu tenho um problema de imagem aqui, né? E são atitudes simples. Porém, a empresa pode colocar nos seus programas de treinamentos essa pauta de comportamento e atitude. Porque, veja, hoje nós temos cursos de empatia, né? Ou seja, eu preciso aprender ou reaprender, né, a ser empático. Então, essa parte de atitude e comportamento é aprendido sim e desenvolvido. Que legal. E é importante, né? Olha que dica interessante. Nós que trabalhamos também com RH, com endomarketing, com esse olhar todo da empresa, né? Então, desde o conselho de administração até o chão de fábrica, olhares e trazer informação com transparência, né? Num manual de boas práticas, num manual. Como você tem lá o manual de ética, traz aí o manual do dress code. E você pode aplicar isso recorrentemente na empresa, transformar em um dos valores e comportamentos primordiais, ajustando o comportamental das pessoas. Temos vários exemplos no entorno do mundo de redes de fast food e redes varejistas que padronizaram o formato de atendimento. Mas eu gostaria de trazer aqui um exemplo, depois vocês podem buscar literatura a respeito, que está relacionado a comportamento e atitude. Leia os livros do modelo Disney de atendimento. Sim, são fantásticos. O Diego Godoy, que a gente ainda vai trazer aqui, que trabalhou lá, teve a oportunidade, ele traz ótimas referências e ótimos paralelos a respeito do modelo Disney. Quem vai trabalhar hoje, quem trabalhou há 20 anos atrás, recebe o mesmo perfil de treinamento, de educação, por exemplo. Eu sabia que quando você vai indicar a direção para alguma pessoa, você nunca usa um dedo, você usa dois. Existem várias questões do formato de atendimento, do sorriso, da preocupação em atender. Do respeito, isso. Né? Alguns varejistas aqui da nossa região, eu gostaria de massa para pastel, e eu estou lá nas verduras. A pessoa me acompanha até o lugar da massa de pastéis, em vez apenas de me indicar o caminho. Esse é o tipo de trabalho relacionado a comportamento e atitude. Todo mundo abre a porta da empresa para uma visita, então não importa quem abra, vai abrir com o mesmo sorriso e com a mesma energia no rosto e vestindo-se muito bem. Independente se o dia tá bom ou tá ruim. Não importa. Mas eu me visto com marca. Você se veste igual Agostinho Carrara? Então a gente também tem que se vestir com muito cuidado. E preferencialmente não mostrando marcas, porque nós não estamos fazendo propaganda e pagando para fazer propaganda de terceiros. Pelo contrário, se formos utilizar alguma marca, que seja a marca da nossa empresa. Não, que seja a marca da nossa empresa. Exato. Próximo ponto, Nascimento. Professora, você estava falando, comentando, a gente foi literalmente lá para dentro da firma. E é lá dentro da firma, no chão de fábrica, no dia a dia, que as coisas acontecem. Aí eu tô lá gerenciando o RH e a pessoa vem e diz assim, viu, como é que eu trato e o que eu faço porque o fulano tá com mau hálito. O fulano não gosta de tomar banho. Viu? E o fulano lá tem bastante caspa.
Viu? E agora é o seguinte, o rapaz veio trabalhar com tênis sujo, mas a moça veio trabalhar com a micro saia. Como tratar isso lá no ambiente corporativo, professora? Sim, é importante que seja tratado, né? Porque senão os comportamentos, eles tendem a piorar. E eles tendem a piorar porque ele vai incentivando o outro, né? E quando você vê, você tem toda uma equipe se comportando de forma errada naquele ambiente. Então precisa ser, primeiro, olhado para a cultura. Né? Uma cultura de cuidado é uma cultura que valoriza e que respeita a imagem corporativa. O DNA corporativo, ele é incorporado pelas pessoas quando eles entendem o que requer deles. E veja, quando a gente fala de comportamento e atitude, nós estamos falando de coisinhas do dia a dia, que muitas vezes eu tenho um profissional extremamente interessante dentro daquela companhia, mas que peca em algumas questões de comportamento, ou tem uma situação ali de caspa, que pode ser um problema de saúde, né? E que ele não percebeu, ou que ele não conseguiu ir atrás de uma ajuda. Aonde que a gente tem o limiar da invasão da privacidade do momento de tocar nesses assuntos? Quando eu tenho um ambiente de segurança, ou seja, eu me sinto seguro para trazer as minhas questões, existe aqui uma probabilidade disso não se espalhar ou não se estender, né? E isso são pesquisas, são dados, onde eu trago para a empresa da importância de trabalharmos lideranças, de trabalharmos uma equipe que tenha um relacionamento interpessoal saudável, onde eu tenha segurança de trazer questões que eu preciso ser resolvido. Então, eu tenho uma caspa pode ser um problema de saúde, no inverno pode ser o chuveiro quente, né, que vai descamar o meu cabelo, ou pode ser até desde o uso de um shampoo inadequado, incorreto para o meu couro cabeludo. Como nós temos segurança psicológica e temos amizade, eu posso tocar nesse assunto. Eu posso tocar nesse assunto e pedir ajuda, né, que é o ponto. Então, puxa, como é que eu trato isso? Tem empresas que têm nos seus programas de benefícios até já sugestões de nutricionistas para cuidar da alimentação, né? Já sugestões dessas questões que envolvem o cuidado pessoal. Isso ajuda bastante o funcionário. Mas quando a gente fala de odor, é o impacto maior que eu percebo no dia a dia das empresas. Porque as pessoas não se cheiram, né? Quem cheira você sou eu que estou do seu lado. Então, eu sinto os seus odores, os seus cheiros. E é igual quem tem cachorro. Você não sente mais o cheiro do cachorro. Quem sente o cheiro do cachorro é quem visita a sua casa. Para você, o cachorrinho tá maravilhoso, não tem mais cheiro nenhum. Porque você acostuma com aquele cheiro. E esse cheiro se estende para nós. A gente não sente que tem mau hálito, a gente não sente que está com as axilas cheirando mal, etc. Então, a gente precisa do feedback do outro. Então, por isso da importância de pontuar. E aí eu deixo aqui uma dica do livro Conversas Cruciais. É um livro maravilhoso, onde ensina a gente a ter essas conversas desconfortáveis. Muitas vezes é o RH que vai ter essa conversa, mas é indicado que a própria liderança tenha. Quem tem esse relacionamento direto com o funcionário, para poder ter abertura de orientar, de instruir, né? E de fazer com que ele se perceba. Que a gente não se percebe. E quantas vezes a empresa me contrata com essa questão já de preocupação. Eu não sei realmente o que fazer, né? Como abordar, porque invade, né? É muito pessoal. E aí, muitas vezes, a empresa me contrata também para trabalhar essas questões. Mas elas precisam ser trabalhadas, claro, com empatia, com respeito, com olhar para esse externo, como a gente falou. Não se trata somente do ambiente da empresa, mas como que está essa pessoa no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de casa, né? Como que é a casa dessa pessoa. Então, tem empresas que sequer sabem quem é o funcionário, onde ele mora, com quem ele vive, quem são as pessoas que estão ali com ele e das dificuldades que ele tem para chegar até a empresa, né? Agora, criar um ambiente com uma cultura que permita esse ponto de contato é fundamental. É fundamental. Porque se eu delegar para você a obrigação de conversar com um colega de que ele está com cheiro ruim, talvez você não tenha raporte suficiente com ele para fazer isso. E aí eu gero uma situação ainda mais constrangedora para você. Isso não é simples. E nem empatia, né? Nós temos um amigo que nós trouxemos aqui, o Marcelo Nóbrega, foi diretor de recursos humanos de uma grande companhia. Sabe o que ele fez? Ele fez uma imersão na casa das pessoas. Olha só. Ouvindo as pessoas, ouvindo as famílias, conhecendo as famílias para ter esse entendimento. E dessa imersão ele trouxe uma mudança, literalmente uma revolução no uniforme, porque as pessoas não gostavam do uniforme. E aí o que ele fez? Fez uma adaptação no uniforme, e aí você não aumentou o salário necessariamente das pessoas, mas criou uma ambiência melhor e melhorou a qualidade de vida no trabalho. Zé?
Espetacular. Quando nós falamos do equilíbrio entre todas essas dimensões, nós temos que falar das competências técnicas também. Sim, perfeito. Como é que as competências técnicas podem até ser potencializadas e eu possa participar de melhores pleitos, ser ouvido, ser mais respeitado, fazer com que as competências possam de fato ganhar espaço a partir de todo esse contexto? Perfeito. As pessoas são contratadas para resolver problemas, né? Ou trazer soluções. Então, se eu não conseguir, enquanto profissional, demonstrar para você que eu resolvo problemas, né, que eu trago soluções, eu tenho aqui uma situação muito complicada enquanto imagem profissional, porque eu vou ser aquela pessoa muito boa tecnicamente, mas não serei chamada para oportunidades que eu entendo que podem fazer parte da minha história, da minha jornada, da minha carreira. Então, o meu histórico profissional, ele é desenhado por meio da forma que eu conto para você o quanto eu sou capaz de fazer aquilo que você me contrata para fazer. E é algo fundamental porque as pessoas enxergam competência técnica como soberana, né? Então, eu sou técnico, isso acontece muito com a área de TI, por exemplo, né? Então, eu sou bom o suficiente, eu não preciso cuidar da minha imagem, porque aqui eu já tenho, né, tudo que a empresa precisa tecnicamente, só que já se comprovou ao longo dos anos que técnica eu ensino para qualquer um, né? Comportamento e atitude que é algo realmente difícil de mudar, porque envolve muito mais do que desenvolver a pessoa, envolve a motivação, envolve a forma que ela lê aquele ambiente, envolve a forma que ela se sente naquele ambiente, né? Então, a minha sensação de estar aqui, quanto mais positiva for, mais adequada positivamente será em todos os aspectos. Se eu não me percebo positivamente, eu tenho dificuldade de internalizar tudo que você me ensina. Isso é ser humano, né? Isso é neurociência nos ensinando isso. Então, o quanto é favorável para a empresa identificar. Então, hoje, né, nós temos a questão da saúde mental. Isso impacta em todas essas questões da positividade, de como eu me sinto bem, de como eu me enxergo positivamente nesse ambiente. E aí, falando de competência técnica, quando a gente não consegue demonstrar essa competência ou acredita que essa competência ela é soberana, né? Eu não preciso de me desenvolver nas outras questões, eu esbarro aqui num ponto-chave da contemporaneidade, né? Eu não te contrato somente porque você é bom tecnicamente. Eu preciso das outras habilidades suas, que envolvem o comportamento, envolvem relação interpessoal, envolve liderança, e não necessariamente de um cargo, mas a forma que eu lidero a atividade que eu exerço. Legal, professor. E aí, Nascimento, nós temos um ponto muito importante que cada vez mais está em voga. A gente sabe que as pessoas são contratadas pelas suas competências e muitas vezes demitidas pelo seu comportamento. E as empresas estão preocupadas com isso quando falam em cultura, treinamento, etc. Muitas empresas têm se mostrado preocupadas com a possibilidade de interferir positivamente no comportamental das pessoas. Eu não quero adestrar as pessoas, mas eu quero poder complementar as habilidades comportamentais dessa pessoa. Sim. De forma que ela reflita melhor as expectativas da empresa, se comporte de uma forma adequada. Ou seja, estamos turbinando Sim. as competências, os soft e os hard skills. Isso é uma coisa que cada vez mais tem vindo para a mesa e a gente não pode deixar de falar, porque isso agrega valor. Já vamos falar mais sobre isso. Legal, muito bem. Uma coisa que eu queria te perguntar, professora, é em relação à reputação, né? A gente fez um conjunto, né? Aparência, comportamento, atitude, competência técnica. Mas nós, em todos os lugares, estamos escrevendo uma página do nosso currículo, uma linha a mais em termos de resultados, mas especialmente de reputação, da imagem, né, que a gente vai deixando pelo caminho no mundo corporativo. Então, reputação é uma coisa que nós precisamos estar atentos e alertas para construir uma imagem profissional. Por quê? Porque o mercado está nos filmando, literalmente. Literalmente. A era do anonimato acabou. E veja só que interessante. Quando a gente fala de reputação, nós estamos falando de credibilidade. O quanto você consegue demonstrar credibilidade por meio de tudo isso que a gente conversou.
Além disso, tem a questão da confiança. O quanto eu consigo transmitir a relação de confiança. O meu cliente, ele é capaz de depositar dinheiro na minha conta porque ele entende que eu consigo resolver o problema que ele tem, trazer a solução que ele precisa. Então, quando eu demonstro isso, eu consigo que o cliente esteja comigo. Cada processo, e eu falo por mim, né, no processo de consultoria, eu sempre falo, essa relação de confiança, ela é tão importante quanto todo o restante do processo. Quando o cliente não se sente seguro na consultoria de imagem, desanda o processo, porque aí ele traz as suas barreiras pessoais, as suas barreiras emocionais, e com isso os sabotadores começam a ser ativados, né? E não importa a ferramenta que você use, ele mesmo não consegue atingir graus de desenvolvimento maior. Então, quando a confiança se estabelece já naquele contato, naquele segundo, que na consultoria de imagem a gente chama de primeira impressão, né? Então, a primeira impressão, quando eu consigo transmitir confiança para o meu cliente, ele se sente confiante e ele consegue atingir níveis de desenvolvimento extraordinário. No momento em que você tem o seu staff, e agora estou falando com você, empresário, muito bem alinhado em relação a tom de voz, vestimenta, imagem, representando a sua empresa, isso não vai apenas tornar as pessoas mais felizes e a empresa mais bonita aos olhares externos. Isso gera valor para a sua empresa. E quando eu falo em valor, é valor financeiro. Você eleva o valuation da sua empresa. Você mostra para o mercado que as pessoas que trabalham lá, além de estarem bem vestidas, elas estão bem educadas. E assim elas vão perpetuando esse tipo de comportamento dentro da organização. Isso não é uma frescura, não é uma sofisticação, é algo absolutamente essencial. E observe algumas empresas de sucesso que têm a imagem pessoal dos diferentes níveis da organização como força motriz do seu negócio. Fantástico, não é, Nascimento? Conversa especial, aprendemos bastante. A gente espera que a gente consiga colocar em prática tantas dicas que você nos trouxe. Zé Manuel, obrigado. Sim, antes de encerrar, eu gostaria de comentar com a professora Adriane como é que nós podemos encontrar você, a nossa audiência pode fazer contato com você, consumir seus conteúdos e até te contratar. Faça um rápido pitch aí para nós. Maravilha. Podemos nos conectar por meio do Instagram, que é uma rede que diariamente tento passar por lá. Eu digo tento que às vezes os dias são corridos, né? Mas geralmente estou por lá, então Adriane... Sempre com dicas muito legais, eu tenho acompanhado, parabéns. Ai, que bom, professor. Então, Adriane Marques, gestão da imagem profissional. LinkedIn também, Adriane Marques, por meio também do meu WhatsApp, quem quiser anotar, vai falar comigo, vai falar com a minha assistente também. A gente vai estar sempre olhando para o ambiente de cada um, para a necessidade de cada um, para poder oferecer soluções que tragam resultados. Muito bacana. Muito obrigado. Posso falar o WhatsApp aqui? Sim, claro. De qualquer forma, nós vamos colocar na descrição também. Maravilha. Então, assim. É o 419-9585-8515. Legal. Como diz lá no Jovem Pan? Repita. Repita. 419-9585-8515. Muito bom. Conversas de valor, professor José Nascimento. Gratidão à professora Adriane por compartilhar esses momentos de sabedoria conosco e que para você todo esse conteúdo faça diferença na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, podendo impactar de forma ainda mais positiva seus clientes, seus colaboradores e toda a sociedade. Te vejo no próximo episódio do J17 Talks. Até a próxima. Tchau, até a próxima.